pode ser vários fatores, pode ser agulha torta, agulha despontada, caixa da bobina e bobina suja, máquina mal regulada, aí depende do que você estiver costurando. Você precisa analisar o antes de acontecer isso, tá? Então, se a máquina arrebenta os pontos, o que estava acontecendo antes para arrebentar os pontos? Você tem que analisar isso e aí sim resolver esse problema. Por isso que eu coloquei vários fatores aqui, porque pode ser realmente vários fatores ou todos eles juntos. Depende do que você está costurando, depende qual a finalidade da costura. Mas eu uso sempre a 16 ou a 100 ou a 120. São as 3 agulhas que eu mais uso para costurar tecido grosso. Deve estar falando, é o primeiro volante da máquina. Ele é para tensão. Ele é para tensão da linha superior. Então, você deve regular ele de acordo com o tipo de tecido ou camadas, tá? É muito importante falar isso. A tensão, você regula ela de acordo com o tipo de tecido ou as camadas que você estiver costurando. Não recomendo que você faça ponto overlock com agulha dupla, tá? A agulha dupla, ela tem um ponto, o ponto de trás dela é semelhante ao overlock, mas aquele ponto não é overlock, é um ponto reto. Se você fizer um ponto reto com a agulha dupla, a parte de trás dela vai ser semelhante a uma overlock. Claro que na parte da frente, né, em cima da peça vai ser aquelas 2 linhas retas, e a amarração na parte de trás vai ser semelhante a uma overlock. Claro que você pode fazer esse tipo de acabamento, ou você pode usar uma única agulha só para fazer o ponto overlock. Aí depende do que você estiver fazendo. Depende do ponto decorativo que você quer fazer. Se ele tem um ponto em zigue-zague, né, que é se a agulha vai para um lado e para o outro, é bom que você não coloque agulha dupla para fazer esse tipo de ponto. Claro que existe alguns pés calcadores que ele é mais aberto, tá? Mas aí você vai ter que fazer o teste no manual para ver se a agulha não vai pegar em um dos cantos do pé calcador. Mas por hora, não recomendo que você faça pontos decorativos com agulha dupla, porque na maioria das vezes os pontos decorativos são feitos em zigue-zague. Depende da máquina que você tiver, tá? A minha é uma Eugene Genius Plus 4035 e eu não preciso mudar a posição da agulha quando eu for costurar com ela. Por quê? Porque conforme eu vou mudando os pontos no volante de ponto, a agulha ela já vai mudando. Para você costurar, não é no pedal que você regula. Para você costurar, você precisa regular a tensão da linha e não da agulha, porque a agulha é a pressão do pé calcador e também não tem nada a ver com a agulha. Existem 2 motivos do porquê isso acontece. Primeiro, a agulha está empenada, então você deve trocar a agulha. E o segundo é que a largura do seu ponto está muito alta, então você deve diminuir a largura do seu ponto e reconfigurar a sua máquina para aquele tipo de tecido que você está costurando. Antes de você fazer a costura definitiva, a costura na sua peça definitiva, você deve fazer um teste de costura, para você descobrir a tensão, largura e comprimento certa para aquele tipo de tecido, camada e projeto que você está costurando. Se você descobriu tudo isso, agora chegou a hora de costurar na sua peça, certo? Ali você pegou a sua peça definitiva para você costurar. Primeiro, você deve fazer o retrocesso. Antes de mais nada, começou a costurar, bateu o retrocesso, ok? Por quê? Porque é o retrocesso que vai arrematar a costura no começo e no final da costura. Por isso que você deve fazer retrocesso no começo e no final da costura. Deixa aqui nos comentários se você deixa aqueles 10 centímetros de linha para trás da agulha da máquina. Você deixa? Deixa aqui nos comentários se sim ou se não, por que você não deixa. Por que que tem que deixar esses 10 centímetros mais ou menos de linha para trás da máquina, para trás da agulha? Porque ele é o respiro de costura, tá? Como eu falo aqui no canal mesmo, é o respiro de costura. Conforme a agulha vai começando a fazer os primeiros pontos, ela puxa a linha de trás para laçar a linha da bobina e assim fazer os pontos, tá? Caso você não sabe como é,
caso você não sabe o procedimento de um ponto da agulha, eu tenho falando no meu site portalcriarideias.com, vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira saber um pouco mais sobre a sua máquina, ok? Mas só voltando aqui rapidinho, você precisa sim deixar um respiro de linha para trás da máquina e fazer o retrocesso no começo e no final da costura, porque senão seus pontos vai ficar solto, vai ficar franzindo o seu tecido, vai começar a embolar a linha, enfim, vai acarretar 1001 problemas aí na sua costura. Se você tem o hábito de só coordenar o tecido, para tudo e vamos começar a criar um hábito novo na costura, tá? Você precisa criar um hábito de segurar o tecido nas duas pontas. Tanto aqui no começo, para você coordenar o tecido, quanto atrás da agulha para você segurar e coordenar o tecido depois da costura. Por quê? Porque tecidos que são considerados leves, e a gente já falou isso no nosso guia de tecidos, linhas e agulhas, caso você não sabe do que eu tô falando, vou deixar o guia aqui na descrição para você ir lá conferir como que é a combinação de tecidos, linhas e agulhas para você não quebrar a sua máquina, ok? Voltando aqui, você precisa sim ter a coordenação desses tecidos leves. Por isso que para iniciante eu não recomendo que você comece a costurar uma seda, não comece a costurar um cetim. Por quê? Porque são tecidos leves que vai escorregar, desfia e são muito difíceis de costurar para quem é iniciante, entendeu? Então, comece com tecidos mais médios pesados, de médios para pesados, tá? Porque eles são melhores para você coordenar na hora de costurar. Bom, depende de qual peça você está costurando e qual é o tecido. Por esse motivo, eu deixo aqui na descrição uma lista de vídeos só sobre acabamentos para você aí do outro lado conferir passo a passo todos os tipos de acabamentos que já tem aqui no canal. Combinado? Deixa seu like se você já chegou até aqui, se inscreve no botãozinho vermelho para participar do canal e participar dessa linda família que só vem crescendo. Se você não me segue nas redes sociais, todas elas estão passando na telinha, link na descrição. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!